Eu sou Eduardo Berbiger e falo para a coluna Momento Jurídico do programa Força do Agro da revista Oeste. Hoje estou no Brasil, continuo minha viagem pela Europa, vim resolver um problema e retorno hoje mesmo e continuo analisando as questões principalmente relativas ao acordo União Europeia-Mercosul. Por último, estive na Holanda e na Polônia, dois grandes players do agronegócio europeu, e vi que também dois países contrários ao acordo com o Mercosul. Isso tem explicação. A Holanda chegou a ser a segunda maior exportador de alimentos do mundo. Não pelo seu território, que é minúsculo e quase 30% está abaixo do nível do mar, mas por exportar itens de grande valor agregado, por ter o porto de Roterdã, que é o maior do norte da Europa. Então a Holanda é um corredor de passagem. Ela importa e exporta muitos alimentos e com alto valor agregado. Então, mas não deixa de ser um grande player do agronegócio mundial e principalmente europeu. O segundo exportador europeu. Primeiro, se esteve em primeiro ou segundo, revezando com a França. Qual é o problema? A Holanda vê um grande risco no Brasil, porque o Brasil, como nós já dissemos aqui, com um território muito maior, com muito mais tecnologia, quer dizer, a Holanda não tem como competir. E a Polônia, a mesma coisa. A Polônia produz muita carne suína, que o Brasil é o maior produtor mundial, produz muita beterraba para açúcar, que o Brasil é o maior produtor mundial de açúcar. Então, obviamente que os produtores poloneses não têm como concorrer com o Brasil. Nós sabemos que fazer açúcar de beterraba é caríssimo. O Brasil faz açúcar de cana-de-açúcar, isso é a maioria, e tem milhões de hectares plantados. Então, isso gera um temor muito grande nos produtores e esta restrição ao acordo com o Mercosul. Fora que, vendo dados do G1 recentes, para dar números ao que nós falamos aqui de subsídios, o Brasil tem em torno de 3,5% do seu agronegócio subsidiado. Na Europa, a média é 15%. Então vejam a diferença que os produtores europeus têm comparados aos brasileiros. E mesmo assim, eles não são competitivos com o nosso agronegócio. Como nós já dissemos aqui, pela nossa tecnologia, pelas nossas extensões de terra, pelo nosso clima. Então, eles, mesmo com todos esses subsídios, eles não conseguem sobreviver. E isso nos leva a um outro assunto. Se fala muito aqui dos benefícios do agro, né? Então cada dia nós mostramos mais que os benefícios tributários fora são maiores, os subsídios agora nós demos números de 3,5% para 15%, é um mundo de diferença, e o nosso produtor rural, fora os problemas logísticos, trabalhistas que enfrenta e tributários que estão ficando cada vez piores, principalmente agora com a reforma tributária. Para piorar, o governo agora, na sanção da reforma tributária, vetou alguns itens que são essenciais para o agronegócio. Um deles era a isenção dos novos tributos IBS e CBS sobre fundos imobiliários e o FIAGRO, que é o Fundo para o Agronegócio. Qual é o grande problema disso? Hoje esses fundos pagam só imposto de renda, em torno de 15%, 15% de imposto de renda, muito menos do que as outras empresas do lucro real que pagam 34% e só quando resgata o dinheiro. Esses fundos não pagam PIS, COFINS nem ISS, que são os tributos que vão ser substituídos agora pelo IBS e pela CBS. Com esta margem, o governo alegou questões constitucionais, mas tudo uma balela, isso é para não gerar o desgaste maior com a opinião pública. Com essa margem de tributar, até com a alíquota cheia do IVA, seria 28,5%, acaba com a competitividade desses fundos. E os fundos estão sendo uma nova possibilidade de financiamento para o produtor rural, porque esse dinheiro captado, em alguns casos do FIAGRO, é emprestado aos produtores rurais. E os produtores estão buscando formas de deixarem de ser reféns do sistema tradicional. Por quê? O plano safra não é suficiente para nada do necessário para a agricultura brasileira e o dinheiro fica concentrado na mão de 6 grandes bancos que colocam taxas muito mais altas do que no resto do mundo. Então, os novos fundos seriam a possibilidade do produtor se financiar com dinheiro mais baixo, até porque grande parte do investimento vem do exterior e lá os investidores estão acostumados com taxas de juros muito mais baixas. Com essa possibilidade de tributação, praticamente acaba com a competitividade desses fundos e vai afugentar muito capital estrangeiro em virtude dessa altíssima possibilidade de tributação nos fundos, principalmente no FIAGRO. Um outro problema do veto presidencial na sanção da reforma
foi a retirada do diferimento para a compra de insumos agrícolas dos produtores. O que é o diferimento? Diferimento é quando você não paga o imposto, você posterga ele para a etapa anterior. E em muitos casos no agro esse pagamento acaba nem acontecendo, vira uma isenção. E isso torna os insumos mais competitivos, porque os insumos agrícolas no Brasil hoje gozam de vários incentivos, principalmente por causa do convênio 100, como já falamos, mas também na área dos tributos federais. Então isso retira muito a competitividade. O governo, mais uma vez, usou um argumento falacioso, dizendo que ele vetou porque esse diferimento não se aplica aos pequenos produtores que estão fora do sistema do IBS-CBS. Ora, isso é uma barbaridade. Por quê? Primeiro, nós já demonstramos aqui que vai ser muito difícil um pequeno produtor ficar fora do sistema, porque quando ele for vender os seus produtos, ele não vai ter créditos tributários para repassar para os compradores. Isso vai tornar o seu produto sem competitividade. Em segundo lugar, o governo poderia corrigir isso na regulamentação, simplesmente estendendo o benefício do diferimento para os produtores fora do sistema. Agora, o que o governo fez, ele simplesmente vetou e tirou o benefício de todo mundo. Então, quer dizer, mais uma coisa para encarecer a cadeia do agro no Brasil, para encarecer a nossa estrutura de produção. Mais uma vergonha da reforma tributária, entre tantas outras que nós estamos vendo e trazendo aqui para vocês toda semana. E isso, para quê, né? Tivemos aí mais alguns escândalos. Foi publicado que agora em dezembro, 41 desembargadores ganharam mais de R$500 mil, sendo que desses 27 são do estado de Rondônia, que é um dos mais pobres da federação. Quer dizer, é uma vergonha. Além disso, os ministros do TST, Tribunal Superior do Trabalho, ganharam em média R$419 mil líquidos em dezembro. Isso, se colocar a tributação em cima, passa de R$550 mil. Quer dizer, isso a título de gratificações, de bônus natalinos, uma série de penduricalhos que não existem para os outros mortais como nós todos. Então, é o governo acelerando cada vez mais na arrecadação, prejudicando grandes setores da economia como o agro, que é quase 30% do PIB, praticamente 30%, e 50% da nossa balança comercial, e um grande gerador de empregos. Quer dizer, o governo avançando sem dó sobre os contribuintes e gastando dessa forma, né? Se concedendo regalias. Quer dizer, o judiciário mesmo se concede os aumentos, se houver alguma discussão com relação à legalidade disso, o próprio judiciário julga. Quer dizer, é uma farra com dinheiro público e isso mostra essa sanha arrecadatória, esse aumento cada vez maior de tributos e que vai piorar ainda com a reforma tributária. E um outro assunto que vale a pena comentar, o Haddad divulgou suas 25 metas para esse ano. É um monte de baboseira, muita coisa está fora da sua competência do Ministério da Fazenda, como mudança na lei de falências, tem muitas questões ambientais ali que, na verdade, tem um cunho arrecadatório. E o interessante é que nós só vemos questões para burocratizar ainda mais, questões para aumentar a arrecadação, e não vemos nenhum compromisso de corte de custos, nenhum compromisso sério. Quer dizer, o Ministério da Fazenda, que deveria se preocupar também com o equilíbrio das contas, principalmente Fazenda e Planejamento, não demonstra ali, não coloca ali nada, nenhum compromisso real de ajuste, de corte de custos, só aquele plano ridículo que o governo fez, que já fez água com vários aumentos e penduricalhos que nós vimos aqui, e com a dificuldade do governo em ter apoio político, necessidade de distribuição de emendas, enfim. Então, quer dizer, é o governo lutando para arrecadar cada vez mais e gastar cada vez pior o nosso dinheiro, o dinheiro do contribuinte. E isso é o que nós estamos vendo no Brasil. Por isso que o Brasil tem perdido a credibilidade. Nós vimos a luta contra o dólar altíssimo, agora até recuou um pouco com a entrada do Trump, mas por medidas dele, não do resto do mundo, não do Brasil. O Brasil gastou 32 bilhões de dólares das nossas reservas em dezembro, para o dólar chegar naquele patamar absurdo de 6,20 e poucos, ali senão seria pior. Foi a maior fuga de reservas do Brasil em um mês na história. As reservas que eram para 329 bilhões de dólares. Quer dizer, um país arrecadando, batendo recordes históricos de arrecadação, como foi ano passado, batendo recordes de déficit público. Então, quer dizer, esse é o nosso governo, arrecadando muito, gastando mal, penalizando setores estratégicos para a economia, como o agronegócio, e agora levando a cabo o seu plano dessa reforma tributária nefasta, que além de burocratizar muito, de ser mal feita, vai gerar muito contencioso judicial, ainda vai levar a um aumento da arrecadação grande, um aumento da carga tributária grande, principalmente para setores essenciais para a economia,
como o agronegócio, como o setor de serviços, enfim. Então é o governo brasileiro sendo o governo brasileiro, pelo menos esses últimos 2 anos e pouquinho. Então, as notícias são essas. Semana que vem volta a transmitir da Europa. Tenham todos uma ótima semana e Deus abençoe a todos.